Oi, pessoal. Meu nome é Bárbara. Tô aqui pra gravar mais um vídeo em relação a algumas coisas que ficam martelando na minha cabeça e decidi abrir esse canal pra poder compartilhar com vocês, porque durante alguns anos eu vi que muitas coisas que martelavam na minha cabeça eram um assunto comum entre meus amigos e a gente se ajudava muito fazendo isso, e hoje eu tô aqui pra poder compartilhar talvez com mais pessoas ou não, e deixar registrado e em algum momento, quem sabe eu do futuro venha a ver também. Então, o assunto que eu quero falar hoje já é o segundo vídeo que eu gravo, porque é um assunto que mexe com o meu emocional e eu fico um pouco exaltada, falando um pouco rápido, porque vem das entranhas, sabe, assim. Então eu vou tentar gravar um pouco mais pausada e não ficar ultrapassando, né, até meus pensamentos mesmo. Então, o assunto que eu quero falar hoje é o nosso perfeccionismo e, na realidade, a autocrítica, né? A autocrítica, uma vez eu estava conversando com um amigo, ele estava me falando como se fosse algo positivo, uma pessoa ter autocrítica. Porque, de acordo com o ponto de vista dele, uma pessoa sem autocrítica, ela não tem capacidade evolutiva. Porque, veja bem, eu vou aceitar que eu preciso de evolução em algum caso que eu assuma que eu preciso de mudar, que algo não está legal. E para eu poder fazer isso, eu preciso de ter internamente uma autocrítica. Se for uma outra pessoa apontar para você algum defeito e você não concordar, você não vai mudar. A gente não muda por ninguém. A gente muda quando alguma voz dentro da gente, algum mecanismo, que chamamos de autocrítica, fale: realmente isso não é legal. Precisamos melhorar isso. E aí parece que é uma magiquinha que tudo muda. Não de uma vez, mas aos poucos, né? Então, a pessoa, por exemplo, um detalhe básico, tem um hábito ruim, toma Coca-Cola todos os dias. E por muito tempo, ela acha que aquilo tá normal. Aí ela vai ver uma reportagem na TV e fala: tomar Coca-Cola causa diversas doenças. E aí a pessoa, ela tem que ter dentro dela a autocrítica e perceber: o que eu estou fazendo não é legal para minha saúde. Eu preciso de mudar isso. Aí ela vai diminuindo, mas pelo menos está na consciência dela. Se não está na nossa consciência, é impossível a gente mudar. Às vezes, mesmo na nossa consciência, a gente não consegue mudar, vai dizer sem estar. Então, isso já é um grande ganho que essa pessoa teve. Muitas vezes, ela vai passar por aquele tempo assim: eu não consigo parar de tomar coca. E aí ela vai criar 1000 vozes na cabeça dela, falando: sou um viciado, sou ruim, sou isso. Muitas autocríticas negativas. Que no início começou como uma autocrítica positiva, que fez ela perceber, mas do que ela começar a pensar assim: olha, que bom, hoje não tomei coca, amanhã tomei, tudo bem. É muito difícil nós, ao mudarmos uma coisa de uma vez. Na verdade, eu nem acredito que isso é verdadeiro e duradouro. Todas as pessoas que falam assim: eu descobri que isso não é legal, pronto, larguei. Eu fico, cara, se der certo é muita raridade, porque a maioria das pessoas que eu conheço é aos poucos, né? É uma construção. E aí a pessoa, ela vai tentar largar e ela vai começar a autocriticar aquele processo dela, que é um processo muito bonito, se a gente for parar pra perceber, sendo que há um mês atrás a pessoa nem consciência disso tinha. Já comecei a falar um pouco mais rápido. E aí ela vai começar a se encher de críticas, isso vai gerar mais ansiedade, uma liberação maior de cortisol, uma necessidade maior de um alívio daquele estresse que ela está gerando. E quem que vai aliviar esse estresse? A coca, que causa nela um prazer, que libera a serotonina. Você entende o tanto de coisas que a gente faz por gerar, pelos próprios pensamentos, pela própria autocrítica?
Então, aqui eu vou trazer o lado negativo da autocrítica. Então, assim, ela tem o seu lado positivo, ela é importante. O humano que não tem ela, que eu acredito que todos têm, alguns só não querem ouvir, né? Alguns devem ter... não sei, por exemplo, se uma pessoa do espectro narcisista ou uma pessoa psicopata pode ter a esse nível, né? São pessoas que têm o ego muito inflado. Porque a crítica e o ego, elas estão muito associadas, entende? Então, uma pessoa que tem um ego saudável... E outra coisa, por favor, nunca acham que não tenham que ter ego, tá? Estoicos que estão ouvindo esse vídeo, o ego, ele é saudável. O ego, ele faz parte da gente. O ego, ele é humano. Todas as nossas características humanas, a gente tem que manter elas. Só que o ego, ele serve como nossa proteção. Porém, ele pode ser não saudável. E aí a gente pode tanto elevar ele demais, quanto diminuir ele demais. Mas o ego, ele é nosso muro, ele é nosso limite. Ele é onde você fala, ok, chega daqui, você não passa. Sem o ego, nós não temos muros. Sem muros, tudo vai poder entrar, tudo vai poder passar, porque não tem limite, né? E aí o ego, ele tem que trabalhar ao seu favor, junto com a sua construção. Só que em alguns momentos, ele vai te atrapalhar um pouco, e tá tudo bem. É só você ter paciência e ter consciência. Então, voltando ao usuário de Coca-Cola. Ele tem consciência que aquilo não é legal e que é importante ele parar. Isso é um grande avanço. Só que durante esse processo, ele vai ter alguma coisa com o ego dele, né? Porque o corpo dele tá acostumado com aquele hábito. O ego dele vai falar, olha só o que você faz com a sua saúde. Isso precisa de limites. Mas o corpo dele, que tá acostumado com aquele hábito, e aí a gente entra em guerras internas. E o ego, ele tende a ser imediatista. Parou a Coca agora, não tem mais Coca-Cola, eu não compro mais Coca-Cola. Mas o seu corpo, ele estava acostumado com isso por anos, anos e anos. Então, a nível hormonal, isso vai causar algum desequilíbrio. E aí, se a pessoa, diante desse desequilíbrio todo, diante dessa guerra interna, ela escolher se autocriticar ainda, falar, tá vendo? Você não é capaz de nada. Se você não é capaz de largar a Coca-Cola, de que você é capaz? Começando a vir aqueles pensamentos, isso tende a causar danos em várias áreas da vida dela. Porque ela vai pegar um simples problema, que é tomar um refrigerante, e vai trazer um estresse para todas as outras. Ela vai entrar num ciclo de autocrítica. E, gente, isso é muito comum. Muito, muito. Assim, se eu ganhasse R$5 cada vez que eu escuto um amigo meu falar que é burro, nossa, como é que eu fiz isso? Nossa, não sei o que lá. E por mínimas coisas, assim, por, sei lá, não acertar a bolinha de papel no lixo. E aí gera um estresse crônico dentro do seu corpo causado por você mesmo. E aí, é uma grande luta que eu tenho comigo. Porque quando eu descobri que eu tenho essa autocrítica legal, ok, isso me ajuda a querer mudar, a querer procurar evoluir, e essa busca interna que ela é muito incessante dentro de mim. Então, assim, esse mecanismo é muito alto dentro de mim. Tudo que eu vejo, assim, eu quero mudar, eu não posso continuar assim, eu tenho que melhorar e tudo mais. Porém, do mesmo jeito que ele é excessivo desse lado, ele também é excessivo do outro. Então, eu percebo que pessoas espiritualizadas, ou as pessoas que gostam desse assunto de autoajuda e tal, normalmente elas têm esses dois lados da moeda bem elevados, justamente por ter esse mecanismo exacerbado dentro de si. E, assim, é muito difícil, sério. Hoje eu fiquei um pouco, assim, pensando... Eu fiz natação até os meus 19 anos, meus 18, 19, e aí eu parei,
né, com a vida, faculdade, enfim. E hoje, com 32 anos, eu tava numa academia que tem piscina e eu decidi nadar. Sei lá, 13 anos parada. E aí, cara, eu fiz o primeiro de crawl e eu não tava conseguindo respirar, eu tava cansada, tava nadando totalmente errado. O meu corpo, a minha perna tava desbalanceado. E aí eu comecei a entrar numa coisa de autocrítica gigante, tipo assim, nossa, olha como você é ruim, olha o que as pessoas estão olhando e pensando, olha isso, que vergonha, nananana. E aí eu fiquei com isso, tipo, o treino, tipo, criticando, tipo assim, nossa, você não tá batendo a perna, nossa, você não tá... Cara, o treino inteiro. Isso cansa, sabe? Muito mais, assim, deu 20 minutos de treino, parecia que eu tinha feito 3 horas. Por quê? Eu não faço silêncio um segundo e ainda é um barulho totalmente prejudicial para aquele momento. Do que eu pensar assim, nossa, olha só, 13 anos depois eu tô aqui, tentando. Olha que legal, eu consegui fazer isso. Não, cara, é automático, entende? Tipo assim, quando a gente vai ver, aconteceu. E aí, quando terminou, eu fiquei tão triste, sabe? Que eu fiquei assim, cara, por que eu faço isso? Tipo, eu tô fazendo uma coisa mó legal. Não tô incomodando ninguém, não tô atrapalhando ninguém. E é normal a gente ser ruim. A gente não é perfeito. Né? Essa autocrítica excessiva, ela é muito associada ao perfeccionismo. Tá tudo bem errar. Você vai errar sempre. Um dia eu tava mexendo no Instagram, né? Nos rios. Aí eu vi um vídeo de uma menina assim... Eu sendo muito ruim nadando no mar. E aí ela postou um vídeo que ela faz natação no mar. E eu falei, nossa, por que ela tá falando isso? Tipo, ela é mó boa, tá nadando no mar. Tipo, me incomodou de um jeito que me deu raiva dela. E aí, de repente, eu, cara, por que eu tô sentindo isso? Sempre, né? Alguma coisa que a gente sente, algum espelho por aí. E aí eu entrei no Instagram dela e aí ela, tipo, tinha vários esportes que ela fazia e aí eu cliquei da corrida. E aí eu sendo muito ruim na corrida e correndo. Aí ela gravou falando assim, olha... Eu tinha muita dificuldade de começar um esporte, porque eu não conseguia fazer o esporte. Lógico, acabei de começar o esporte. E aí aquilo me fazia desistir, porque eu ficava criticando. Eu queria o perfeccionismo daquilo tudo que eu fazia. E aí eu ficava me criticando e aí eu ficava me auto-sabotando, por mais que a minha mente falava, não vou ver essas críticas, o meu corpo ficava cansado, eu não conseguia ir pro treino. E eu super me identifiquei com cada fala dela. Até que um dia eu comecei a contar pra mim, oi, estou sendo ruim na corrida, que legal, que divertido. E aí ela corria e ela postava assim um pace tipo alto, uma quilometragem baixa e ela toda suada. Ela, olha que horrível que eu fui hoje na corrida. E aí cada story, e aí ela tipo, hoje ela posta fazendo maratona. E aí ela conta que ela normalizar pro cérebro dela que tá tudo bem ser ruim, tá tudo bem errar. Você tá tentando. Tipo assim, nós não estamos aqui pra acertar, nós estamos aqui pra tentar. É humano tentar. O que é muito errado é a gente não tentar, é a gente procrastinar. É a vida tá passando e a gente sentada no sofá vendo uma série aleatória que não vai te acrescentar em nada. Eu hoje ir pra natação, cara, isso me trouxe tantos ganhos. Ganhos de saúde, ganhos de qualidade de vida, descanso, a água acalma, sabe? Tantas coisas boas, só que não. Eu fiquei querendo ser, sei lá, o Michael Phelps ali naquele momento. E tipo, não você, cara. E tá tudo bem eu ser ruim. E se alguém estiver olhando e criticar, isso diz muito mais sobre a pessoa do que sobre mim. Eu não tô incomodando ninguém ali. Eu tô exercendo o meu direito de existir e tentar. E aí isso eu falei, cara, por que eu não penso assim sempre? Tipo, com certeza o treino ia ser muito mais divertido, eu ia conseguir respirar melhor, eu ia conseguir, tipo, ficar feliz de estar ali. E aí eu saí, tipo, com peso, me sentindo, sabe? E aí eu fiquei pensando em tudo na vida, assim, que eu faço às vezes, sabe? Eu faço uma prova, se eu tiro, tipo, uma nota meio baixa ou média, eu fico muito mal. Só que, cara, é normal, isso vai acontecer. E aqui, falando com vocês, parece que é fácil, que eu resolvi toda a equação da história. Eu vou ficar me contando essas histórias sempre e um dia vai acontecer. Eu espero que sim. Mas eu tô fazendo isso há mais de quase 2 anos já.
Só que vira e mexe, eu caio nessa. Então, a gente precisa de ter muito uma consciência ativa, um domínio do córtex pré-frontal, que é o córtex que consegue ver uma bigger picture, né? Uma figura por fora. A gente só consegue transmutar essas vozes internas quando a gente tem uma visão por fora. E para a gente ter uma visão por fora, a gente precisa de um mecanismo que é o discernimento. O discernimento, ele é o que diferencia a gente de qualquer outra espécie. Ele é a capacidade de te dar as opções e você olhar por fora e analisar diversos fatores entre elas, inclusive o sentimental. Então, não é só colocar numa folha de papel, não é um chat GPT que vai fazer isso. O discernimento, ele é exclusivamente humano. Ele é aquela habilidade que vai me dar... vou colocar um exemplo, sei lá, que todo mundo possa entender. Um carro ou uma moto na minha frente e 2 chaves, e vai falar, o que você quer? Aí, de repente, eu vou pensar, cara, uma moto anda mais rápido, eu gosto de aventura, é legal, mas um carro é seguro, se chover, eu estou protegida, é aquela capacidade humana de você resolver ali em segundos o que você quer naquele momento. Tem alguns que demoram um pouco mais, porque vem as vozinhas internas. E começam a trazer algumas inseguranças e você vai ficar martelando aquilo. Então, quanto mais indecisa a pessoa for, mais essas vozes estão descontroladas. Mas você vai ver que no final, mesmo você passando 1 ou 2 meses, você vai ter decidido pelo primeiro insight que você teve. É aquela fala que todo mundo, eu escuto isso sempre, assim. Nossa, eu devia ter seguido a minha intuição. Eu devia ter seguido o meu instinto. Eu sabia desde o início que era isso. Você sabia mesmo. É uma habilidade, o nosso córtex pré-frontal, ele tem uma habilidade de trazer isso pra você em segundos. E você vai explicar, e se alguém perguntar assim, mas por que você tá escolhendo a moto? Você simplesmente vai falar, porque ela é mais rápida, eu preciso de chegar no meu trabalho em tanto tempo, e eu gosto de aventura. Pronto, a pessoa vai responder assim, em segundos. Ou uma mãe vai falar, não, pra mim um carro é melhor, porque eu tenho um filho, eu preciso de um carro pra ter mais espaço, e é isso. Então, em questão de segundos, ela vai poder explicar. Então, a gente precisa sempre de treinar isso. E pra gente treinar, a gente precisa de quietude. A gente precisa de silenciar essas vozes. Porque, às vezes, essas vozes ficam muito mais barulhentas que o nosso discernimento. A minha gata tá chorando. É isso. Ela é um animal. Ela não tem esse quesito. Ela tá chorando porque ela quer sair do quarto. Ela não tem a capacidade de me ver e pensar, pô, minha dona tá gravando um vídeo, tá tudo bem, depois eu vou sair. Não. Ela quer, é o imediatismo. Então, isso é quando nós usamos o nosso lado animal. E esses pensamentos, eles são pensamentos densos, eles são pensamentos do nosso cérebro inferior. E a gente só consegue melhorar ele treinando o nosso cérebro superior. E tudo na vida é assim, não é? A gente só consegue melhorar algo quando a gente treina algo superior a ele. Vou trazer no quesito, por exemplo, uma pessoa que quer ser advogada. Ela só vai conseguir chegar a esse quesito se ela começar a estudar, se ela começar a trazer hábitos superiores ao que ela tinha antes, que era brincar na rua. Ou uma pessoa quer montar uma empresa. Uma pessoa tem uma empresa e quer ser bem-sucedida. Ela só vai conseguir fazer isso se ela trabalhar um pouco mais, se ela organizar os seus horários, se ela trazer persistência, disciplina, que são hábitos, às vezes, superiores do que ela tinha antes. Então, os nossos pensamentos e as nossas vozes internas, muitas vezes a gente não sabe a receita deles. Porque eles são várias situações. Normalmente, a gente não assume que a gente tem isso. Eu não... sempre fui muito intensa dentro do meu autoconhecimento e eu demorei pra descobrir que eu tinha isso. Ou que existia isso. É muito difícil você ler um livro que conta exatamente isso. E como fazer isso. Normalmente eles falam, só silenciar essa voz, tipo. Aí eu ficava... ok, só silenciar essa voz, é sério? Esse não é... Se fosse assim, a gente não teria nenhuma doença psíquica, né? E além disso, as pessoas não gostam de conversar muito sobre isso. E outra coisa é que as pessoas normalizam o perfeccionismo. Muitas pessoas elogiam você ter isso.
Muitas pessoas que eu contasse, por exemplo, nossa, eu fiquei esse treino todo, fui mó ruim. E aí eu fiquei tipo, pô, mas é isso, se cobre mesmo. Depois você vai, tem que se cobrar, pô, não pode treinar assim não, pô, tem que treinar bem. Tem que ter o pace bom. Mudando a voz. Mas, tipo, se não é o que a gente vive hoje. Por exemplo, a corrida é um esporte que hoje tá muito em alta e tal. E eu fico observando no Instagram, sabe? É uma competição de pace, de quilometragem, e de nananã. Nossa, o seu pace é bom, o meu é ruim. E aí eu fiquei, cara, eles estão... Por que eles estão fazendo isso? Sendo que eles estão correndo já. Tipo, que legal, entende? Tá todo mundo fazendo uma coisa muito legal e muito saudável. E com o tempo todo mundo vai melhorar se continuar correndo. O que acontece é que muitos desistem por isso, porque eles... A necessidade da perfeição é tão alta que ver o processo é difícil. Vai ter dia que você vai correr legal, vai ter dia que você não vai correr nada, vai ter dia que você vai correr menos do que você correu na semana passada. Isso vai te causar frustração e por isso que a maioria das pessoas desistem em tudo. Relacionamento, trabalho, faculdade, estudo. Gente, tudo. Tudo gera por isso, entende? É você, assim, a gente começa almejando algo e a gente tem um resultado final. Meu Deus. A gente começa vai fazendo e tem um resultado final. E muitas vezes a gente, nesse processo, que poderia ser um processo muito divertido e leve, pelo menos, eu falo pela minha experiência própria, eu fico criticando, fico comparando. E mesmo tendo todo um autoconhecimento de dizer que não é legal fazer isso. Algumas vezes eu consigo domar as minhas vozes e outras vezes elas vencem. E muitas vezes sem nem eu perceber. E o que ajuda a gente desenvolver o nosso discernimento? Silêncio. Hábitos que vão te trazer tranquilidade. O nosso cérebro inferior, ele gosta de cortisol. O cortisol é estresse. O nosso cérebro superior, ele gosta de ocitocina, serotonina, que são hormônios que são liberados apenas em momentos de tranquilidade, um prazer tranquilo. Não estou falando de um adrenalina. São momentos de silêncio, de meditação. O discernimento, ele só consegue ser alto em momentos de paz. Então, às vezes, em algum momento do seu dia, você parar para respirar, ou desabafar essas vozes internas que você tem dentro de você, escrevendo, gravando um vídeo igual eu tô fazendo. Eu comecei gravando esse vídeo muito ansiosa e muito agitada por conta disso. Agora eu já tô mais tranquila. Parece que eu já vomitei algumas coisas, sabe? Então, não tenho ninguém para conversar e tal nesse momento, né? Terapia 24 horas por dia não é legal, não é acessível. Então, tem um caderno, escreva. Não consigo escrever, grava um vídeo. Imagine você falando isso para alguém. Grave um áudio para você mesmo no WhatsApp, mas coloca isso de fora em algum momento. Porque quando a gente fala e a gente escuta o que a gente está falando, esse mecanismo ativa o nosso cérebro racional. E o nosso cérebro racional, ele está muito perto do discernimento. Apesar que o discernimento ele não é exclusivamente só racional. Mas ele está muito perto. E já as nossas vozes internas, elas estão no nosso irracional. Então, só de você verbalizar isso melhora muito. Começar a falar frases de afirmação, eu tô no controle. Logo depois, começa a contar uma outra história pra você. Do mesmo jeito que eu acabei de contar da minha da natação. Então, assim, eu tô tentando. Tá tudo bem. A Louise Hay, né, que tem aquele livro Você Pode Curar a Sua Vida, uma coisa do tipo assim. Nunca esqueço de uma passagem do livro que ela fala que ela começou a dar palestra, né? E ela tinha uma fobia de, né, falar com o público e tudo mais, só que ela sabia que aquilo dependia do trabalho que ela estava desenvolvendo. E aí, a primeira vez que ela foi chamada para uma palestra, que ela já tinha toda a teoria formada dentro dela, né, que ela foi dar palestra justamente para trazer, né, que são palavras de afirmações, que é basicamente a terapia dela, outras coisas, mas ela usa como base contar para o nosso corpo, né, contar para o nosso ser uma outra história, com palavras de afirmações positivas e repetitivas.
E que ela acredita, né, e eu acredito nisso também, que isso você consegue contar uma outra história. Com tanta repetição, com tanta persistência, você conta uma outra história. Isso em tudo, gente, tudo. Tipo assim, você pode pegar qualquer pessoa, se ela tiver persistência e determinação, ela vai contar uma outra história em qualquer parte da vida dela. Vamos dizer no mental, né? E o interessante do mental é que ele não precisa de muita coisa externa. Ele só precisa da sua paciência, de sentar e contar pra você em alguns momentos ao dia. Até que isso vai ficando mais automático e você vai se ver repetindo do mesmo jeito que essas vozes, essas vozes, elas só existem porque você repetiu isso pra você por muito tempo. Então elas estão ali, elas existem por isso. Então você tem que ter o esforço agora de contar uma outra história. E aí, isso exige determinação, persistência. E aí, o que acaba me auto-sabotando nesse processo é porque, às vezes, é o imediatismo. Nossa, tô fazendo isso há tanto tempo e não tá dando nada. E aí a gente desiste, sai um pouco. Ou algo estressante na nossa vida aconteceu e essas vozes voltam com tudo. E elas são um local seguro pro seu corpo, querendo ou não, porque você tá acostumado com ela. Aí você acaba deixando ela aparecer. Tem várias coisas, sabe? Que isso pode acontecer ou não, mas você tá tentando. Entenda que tem pessoas que nem autocrítica tem. E essas pessoas eu acho que eu sinto muito por elas. Porque se eu posso dizer religião, a minha grande certeza é que a gente tá aqui pra evoluir. Independente de qualquer coisa, a gente tá aqui pra morrer como um espírito melhor do que a gente foi. E quando eu digo melhor, não é melhor na prova, na natação. Não, é um espírito que tem mais luz. E pra você alcançar luz, você precisa de lucidez. E para isso você precisa de saber o que você precisa de mudar ou não. Então, se você tem autocrítica, agradeça. Porque quem não tem, imagina. Eu nem consigo imaginar, cara. Ainda bem que essas pessoas, assim, eu ainda não conheci, não. Acho que nem tô a fim de conhecer, viu? Que deve ser horrível, né? Tipo assim, a pessoa vai achar que ela é o rei do mundo, né? Ela não vai ter nenhum limite. E pra ela também, né? Como que ela vai evoluir, cara? Fiquei pensando nisso também. Não sei se existe pessoas assim, na verdade, eu espero que não. Mas é isso, assim. E eu tava com o Dolores Henrique, já me perdi, né? TDAH deu uma gritada aqui. Então, e aí ela começou a dar palestra, enfim, né? Do trabalho dela, que ela precisava. E aí ela tinha certeza que aquela não era a última palestra que ela ia dar. E ela queria que fosse a primeira de muitas, de uma carreira que ela queria criar de sucesso. E aí, na primeira palestra dela, ela ficou com muita vergonha. E aí, ela saiu com aquele mecanismo. Nossa, eu esqueci de falar isso. Eu falei aquilo rápido. Aquela voz interna começou a gritar, a autocrítica dentro dela. Aí, ela parou, ela sentou, ela respirou e ela falou assim: meu Deus, eu dei uma palestra hoje. E eu tenho certeza que eu vou dar várias outras palestras. E cada palestra que eu der vai ser uma melhor que a outra. Porque essa foi só a minha primeira. Imagina quando eu estiver na 100ª. E aí ela conta, assim, que ela tava quando ela chegou na 100ª, ela, tipo, realmente estava cada vez melhor. E ela conta que até hoje, ela continua contando essa história pra ela, que até hoje ela sente que cada palestra que ela dá, ela ainda é melhor. Então ela trouxe pra ela um pensamento de evolução. Ela não exigiu o perfeccionismo dela da primeira vez e nem das outras. Ela trouxe um pensamento construtivo de evolução que é natural. Porque é exatamente isso. Quanto mais... Gente, isso é natural nosso. Tipo assim, uma criança andando. Ela não consegue ficar em pé, ela anda toda tontinha a primeira vez, ela cai e tal. E a gente vai andando com o tempo até que passa um tempo, ela anda perfeitamente. E hoje em dia a gente acorda pra gente andar, a gente não precisa de pensar. É algo automático, é algo natural. Então, ela trouxe exatamente um pensamento construtivo e evolutivo para ela. E aí, alguns pontos da palestra dela que ela não concordava, ela trazia de um modo assim: nossa, eu falei isso, mas tudo bem. A próxima eu não vou falar isso mais. Sabe? Ela trazia aquela voz, aquela mãe acolhedora para dentro da gente. Mesmo se você teve, se você não teve, tem essa mãe acolhedora. Procura ela em algum lugar. Você sabe exatamente o que uma mãe ou um pai acolhedor falaria para um filho. Começa a falar isso para você.
Começa porque meu pai não fez isso, porque minha mãe fez assim, meu pai exigia isso. Gente, todo mundo tem essa história, tá tudo bem. Tipo, não é evolutivo ficar perdendo tempo, o que seu pai, o que sua mãe fez. Passou. Tipo, cada um fez o que tava achando que era melhor. Ele também, eles são humanos também. Eles já te deram uma vida. Cara, quer presente maior que isso? Tipo, let it go. O meu pai até hoje, assim, ele gosta muito de perguntar, tipo, quando você tirou essa prova? Aí eu falo, e a sua amiga? E isso, cara, vem uma dor, porque, tipo, isso é uma coisa de uma vida inteira, né? Tipo, falar, eu tirei 9. E a fulana tirou 10. Nossa, a fulana tirou 10, hein? Entende? E aí, hoje em dia eu fico, cara, ele só tava querendo que eu fosse a melhor. Porque a criação dele exigiu isso. E eu tive um pai que queria a filha melhor de todas. Quantos queriam ter pelo menos um pai? Ou um pai que se importasse com as coisas da filha. Então eu tive um pai que se preocupou excessivamente. Então isso foi criando vozes dentro de mim na infância que hoje eu tenho que transmutar e tá tudo bem. Talvez poderia ter criado outros aspectos. Às vezes eu poderia ter, talvez não ter autocrítica se meu pai não fosse assim. Então que bom que ele foi. Então tá tudo bem, era o que eu precisava. E é isso, então eu espero que a gente continue de mão dadas, seguindo nessa tarefa e que a gente seja mais gentil e amoroso com a gente. Obrigada pelo tempo que vocês deram pra me escutar e qualquer coisa deixem aí nos comentários.